Ao longo da minha mais tenra infância, meus caros, eu sempre tive uma visão bastante abstrata do que era ser um homem adulto. Eu diria que, graças aos filmes de super-heróis, de ação e tudo mais, eu acabei tendo uma visão bastante romantizada do que era ser um homem adulto. Pra mim, cara, ser um homem adulto era ser forte. Pra mim, todo homem adulto, ele era forte, né? Bem resolvido, ele sabia lidar com qualquer tipo de problema. Só que daí, cara, algo acabou acontecendo. Eu cresci. E ao crescer, eu acabei percebendo coisas que você nunca percebe quando você é só um garoto muito pequeno. Eu comecei a perceber falhas, fraquezas, sabe? Muita falta de disciplina e, sobretudo, muita imaturidade, cara. Eu descobri que você ser um homem adulto maduro tem muito mais a ver com os aprendizados que você retira, né, dos seus erros, né, ao longo da sua juventude, muito mais do que simplesmente você ter um cabelo e uma barba grisalhos. Notoriamente que foi muito difícil chegar na adolescência sem se fazer algumas perguntas, sabe? Tipo, por que tantos homens são fracos, cara? Por que tantos homens têm vícios, são indisciplinados, imaturos, mesmo quando esses mesmos homens têm filhos a quem eles precisam simplesmente educar para o mundo? Pois é. Antes da gente prosseguir, meus caros, somos 50 mil seres humanos nesse canal. Claro, majoritariamente homens, mas temos sim nossa pequena parcela de mulheres que escolheram, por livre e espontânea vontade, apoiar a verdadeira masculinidade. A cada um de vocês, senhores, senhoras, meu mais sincero obrigado. Eu sou muito, muito contente de poder trocar essa ideia com vocês diariamente. É um orgulho que eu tenho na minha vida. Dentre tantos erros, cara, que simplesmente podem destruir a vida de um homem, o primeiro, assim, o mais fundamental que a gente deveria tocar nesse assunto é simplesmente pecar contra o próprio corpo. Fatores hereditários, grande parte das enfermidades e doenças crônicas, meus caros, são consequência direta de uma série de negligências e abusos feitos ao próprio corpo, cara, ao longo da juventude. A verdade, cara, é que quando jovens, vivemos como se nunca fôssemos envelhecer. E quando velhos, a maioria vive como se nunca tivesse sido jovem. Coração, é pressão, é colesterol, é falta de mobilidade, problema com junta, pinto que não sobe. Vai numa farmácia popular da vida aí, cara. Quantos jovens vocês veem entrando aí com receita, comprando de repente aí remédio de pressão, de colesterol, de urinar, para eles mesmos tomarem? Pois é, você não vê, é muito raro se você vê. E geralmente quando você vê é algum jovem que já tem uma condição já aí congênita, de repente aí, cara, já desde a formação, ou então algo hereditário muito específico, mas a verdade é que jovem não tem problema de saúde, tá? Isso é uma coisa que se restringe muito mais aos idosos, tá? E como se restringe aos idosos, a gente consegue ver claramente que isso aí é consequência de toda uma vida muito mal vivida quando se fala de cuidar do próprio corpo. É tão simples, irmão. Cuide da tua alimentação com uma dieta limpa de carboidrato refinado, cara. Corte processados, frituras e, sobretudo, o açúcar refinado. Beba pelo menos 3 litros de água por dia. Se alongue aí, cara. Puxe ferro. Faça aí o seu jejum. Faça um cardio também, cara. É muito importante. Também não fume. Não beba para além do socialmente. Não use drogas. E, sobretudo, use preservativos nas suas relações sexuais. Apenas observe, cara, os idosos atualmente. Os idosos de hoje, eles são pessoas que viveram numa época em que fazer exercício físico, fazer dieta, nada disso era informação abundante em sociedade. Na verdade, isso era o tipo de coisa que se restringia aos mais ricos. Apenas olhe o exemplo do que acontece com um idoso que passou a vida não cuidando do próprio corpo. Você vai perceber, cara, que esse erro é gigante, tá? E eu consigo ver em sociedade uma massa absurda de jovens seguindo pelo mesmo caminho. Erro 2, cara. Inconsequência financeira. 70,5 milhões de brasileiros estão no SPC, tá? Isso aqui é dado recente que, enfim, rolou aí esse ano a declaração de imposto de renda, e com isso percebeu-se que houve um aumento, estou lendo aqui para vocês, tá? 430 mil pessoas com nome sujo a mais do que em 2022, na última declaração, né? Não são crianças, sabe? São adultos. Dizem por aí, cara, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas geralmente quem diz isso é aquela pessoa que mais chora a miséria, que diz que, nossa, não tem dinheiro que dure, que o dinheiro nunca é o bastante, que reclama do chefe porque não dá um aumento, e o salário que não dura até o final do mês. Enfim, cara, é sempre gente que chora miséria. É uma pessoa que ela tem abundância financeira, ou pessoa que pelo menos nunca lhe falta dinheiro. Essas pessoas você nunca vê abrindo a boca pra falar que o dinheiro é a raiz de tudo mal. Tenha, cara, uma reserva financeira. Estruture isso o mais rápido possível. E aqui eu falo no mínimo 6 meses do seu salário. Não ter essa reserva, cara, é um erro absurdo, tá? Pode custar muito caro. Usar também, cara, o crédito irresponsável, sabe? Você chegar
já no final do mês tendo mais de 50% do seu ordenado comprometido com dívidas de cartão de crédito, cara. Isso é loucura, irmão. Eu vou dar, cara, pra vocês uma saída muito simples pra você resolver isso daí. Separe 2 meses para você simplesmente viver de abstinência de entretenimento. Nesses 2 meses você não vai para cinema, tu não vai comer fora, tu não vai comprar roupa e nem tênis, você não vai comprar nada daquilo que seja extremamente indispensável para você viver a sua vida, tá? E esse dinheiro que você sobrar, você vai guardar. Isso vai fazer você começar a girar uma chavezinha na sua mente e você se disciplinar a sempre guardar dinheiro. É incrível como todas as pessoas que eu conheço que dizem que não tem como guardar dinheiro, que não conseguem, porque não sobra, sempre dão um jeito de gastar com coisas triviais. Olhe, cara, a tua vida e veja onde é que você está sendo trivial e você vai achar aonde arrumar dinheiro para guardar. E você vai pegar esse dinheiro, cara, e você vai começar a aplicar ele, de repente aí numa, sei lá, ver algum investimento aí que você possa ter liquidez diária, né, que você pode resgatar a qualquer momento e que seja atrelado à inflação. E mesmo que você não aplique esse dinheiro no investimento, se você o mantiver em poupança, já é um grande avanço. Se você conseguir chegar ao final do mês com dinheiro sobrando, já é um grande avanço. Já te coloca, cara, à frente de, cara, a maioria absurda dos brasileiros médios, cara. Pense, por exemplo, numa emergência médica. O desastre que é você não ter um dinheiro guardado. E se seu pai ou sua mãe, de repente, precisar de uma urgência médica, alguma coisa? Sei lá, de repente alguma coisa na sua casa quebra, uma geladeira que vai pifar, uma máquina de lavar, ou então um fogão, alguma coisa quebra aí. Como dizem por aí, Deus me livre, sua casa, sei lá, pega fogo. Mano, eu não quero ser alarmista, não quero parecer que tô vibrando energias ruins. Só que quero que vocês entendam que é preciso você ter algum lastro de segurança, cara. É preciso ter lastro, e para você ter lastro, você precisa, sabe, ter um dinheiro guardado. Eu digo isso justamente para vocês terem esse senso, tá, de urgência, e vocês aprenderem que é muito importante vocês serem precavidos, tá? Vivam, sejam completamente desapegados, sabe, de pensamentos ruins, mas não negligencie que essas coisas possam existir, e que é muito importante você ser um sujeito e uma mulher também, né, obviamente, responsáveis, que se preocupam com as coisas que possam acontecer e vocês tenham o dinheiro guardado. O terceiro e último erro, cara, que eu vou pontuar aqui é colocar mulheres antes do teu objetivo. Se eu pudesse estruturar o principal efeito cascata na vida de um homem, eu acho que tudo isso começa na descoberta do sexo. É incrível como a partir desse ponto em que o homem descobre, ele simplesmente, perde o seu foco. E aqui eu já digo o seguinte, eu não estou simplesmente pressupondo que você se abdique do seu presente em prol do futuro. Só que você simplesmente viver o presente como se não houvesse amanhã e negligenciar que há um futuro. Todos os homens em situação de vulnerabilidade financeira que eu conheço, pessoas das redondezas, todos eles estão com filhos, tá? Sem exceção. E a maioria deles viveu essa fase aí da curtição, da pegação, de, enfim, caçar aí a mulherada na noite e tudo mais. E é incrível, cara, todos eles negligenciaram o desenvolvimento pessoal, tá? São assalariados, vivem do mínimo, e mesmo esses que não são assalariados e não vivem do mínimo, não atingiram nem 50% das próprias capacidades quando eram mais jovens. A verdade, meus caros, é que simplesmente tem homens que vivem em busca, sabe, de rabo de saia, de validação. Esses caras simplesmente não leem. Esses caras não conseguem sentar a bundinha na frente do computador, ou então em casa, no sofá, pegar um caderno e estruturar, sabe, um plano de como ganhar mais dinheiro, ou simplesmente pensar em uma especialização nova, alguma forma de alavancar a própria vida. Não conseguem, porque eles estão ocupados demais, sabe, pensando naquela menina que eles viram no Instagram, ou eles estão ocupados demais pensando em como conseguir obter prazer com a colega do trabalho. E adivinha o que acontece com esses caras quando eles chegam nos 40? Pois é, a ficha cai, irmão. A ficha cai e eles finalmente percebem que o tempo passou. Quando você começa a se melhorar, isso aqui é o meu último conselho para os jovens, tá? É incrível, cara. Elas simplesmente começam a se atrair por você. E quando isso acontece, o seu trabalho vai ser o seguinte, cara. Você vai ter que ter cautela para não se emocionar e não fazer besteira. E você simplesmente vai ter que ter resiliência para você não desfocar do seu plano piloto. Apenas selecione, cara, as melhores e vá ser feliz, mas não desapegue dos seus objetivos. Lembre-se, por fim, cara, mulheres são consequência direta do seu valor aplicado. Eu espero, meus caros, que esses 3 tópicos, esses 3 simples tópicos, deem aquele choque de realidade em vocês e façam vocês perceberem como é importante vocês cuidarem de si mesmos e dos seus também, com certeza. Há muito mais erros que podem simplesmente detonar com você, mas esses 3 foram os que eu pensei e, cara, eu vi que, mano, se você conseguir não cometer esses 3 erros na sua vida, você vai ter uma vida muito mais próspera,
do que 90% dos brasileiros médios, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, meus caros.